A Ericsson dispensa apresentações, é uma das principais empresas aí no mercado de telecom do mundo e é uma das empresas à frente aí da evolução do 4G e também da chegada do 5G, né, da discussão das novas regulações para essa nova tecnologia. Para falar um pouquinho sobre isso, estou aqui com o Vinícius Dalben, ele é VP de Estratégia da Ericsson Brasil. Obrigado pela presença, Vinícius. Prazer é nosso, vamos tentar esclarecer alguns pontos com vocês aqui. Vamos lá, o que falta ainda para o 5G deslanchar de verdade? Assim? Ainda tem um monte de discussão que precisa ser feita, né? Sim, o 5G, a tecnologia em si depende de algumas padronizações, acho que a gente está bem avançado nisso no mundo, acho que está entre 18 e 19 podemos ter essa padronização definida, mas o que a gente tem que ter essa consciência é que a gente, sem perder o olho no futuro, a gente não precisa esperar de fato a padronização. Muita coisa pode ser feita com 4 e 4,5, testar os modelos de negócios, enquanto a gente mantém o olho no futuro, coloca a mão na massa já para já testar esses modelos e já ir colocando eles em prática aqui. Inclusive aqui na FutureCon vocês testaram o 4,5G, né? Testamos o 4,5G. Velocidade de até 1 gigabit aqui no Brasil. Sim, sim. Aqui a gente atingiu o 4,5G usando frequência licenciada e não licenciada com o gigabit LTE. Isso é um case, um exemplo prático de que não precisamos esperar a tecnologia. Podemos testar modelos de negócios com o que temos em mãos hoje e ir amadurecendo gradualmente o mercado local. Bom, assim, de ano em ano vocês lançam uma pesquisa que chama Ericsson Mobility Report. Ela traz alguns números interessantes e até uma perspectiva assim, do que esperar para os próximos anos, né? Sim. São números impressionantes, sim. Pelos próximos 6 anos, por exemplo, vocês dizem que mais de 1 milhão de novos dispositivos serão adicionados à rede por dia. Sim. Isso é a onda do IoT, né? O IoT vai trazer uma onda exponencial para... A gente vai ter que começar... Hoje a gente pensa muito em conectividade, a gente vai ter que começar a olhar em serviços, né? Hoje a gente pensa que cada conexão é um cliente e aquele cara tem aquele serviço ali. Quando a gente pensa no mundo do IoT, vai ter uma enxurrada de devices ali e vai ser muito importante olhar a camada de serviço, a camada de aplicação e o que a gente pode fazer com cada um desses devices também. E aí quando se fala em IoT também, esses dispositivos podem estar escondidos dentro de casa, né? Em ambientes onde o sinal às vezes não é muito bom. Sim. Como resolver esse tipo de questão? Acho que o grande segredo é que não vai ter uma solução só. O grande segredo é que a plataforma de IoT tem que ser versátil o suficiente para trabalhar com todas as tecnologias que estiverem disponíveis. Podemos trabalhar com tecnologias licenciadas, acho que no caso do Brasil especificamente, o 450 é uma ótima solução. Os operadores já detêm essa frequência, tanto para cobertura rural, amplas distâncias, como para uma penetração melhor indoor dentro das cidades. Vai ser uma solução boa com narrowband ou com KTM em cima de licenciado, ou o uso de outras não licenciadas, até o Wi-Fi da casa pode ser utilizado se a plataforma for versátil suficiente para isso. A gente gravou aqui com a Márcia da Deloitte também, eles acabaram de lançar uma pesquisa aqui também sobre o uso de dados no Brasil. A média do uso do pacote de dados brasileiro é de 3 GB. A gente está falando aqui, nessa pesquisa de vocês, na verdade, fala que em 2016 a média de gastos de tráfego de dados por smartphone era de 2,1 GB. Em 2016, em 2022 isso vai pular para 12 GB, quer dizer, as operadoras têm que se preparar, né? O crescimento é brutal, o vídeo tem uma contribuição muito grande nisso e hoje a gente assiste o vídeo muito como o entretenimento, mas com a entrada de 5G e a entrada de outras tecnologias, o vídeo vai passar a ser um meio também. Então, na hora que você pega gaming, você pega realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso traz uma demanda de vídeo de outras formas diferentes e alternativas em relação ao que a gente vê o vídeo hoje e isso gera uma demanda de dados brutal. E outros serviços também, educação, saúde, de repente, né? Sim, trabalhar com videoconferência. Até associado ao IoT, a parte de health, esse atendimento remoto, no caso do Brasil, você pode universalizar muito o atendimento de saúde com o atendimento remoto, levando profissionais de qualidade remotamente para atender outras localidades. Isso vai ser, sem dúvida, um case. Agora, a pesquisa de vocês também fala que em 2022 já vão ter meio bilhão de inscrições do 5G e 5 bilhões de 4G. Quer dizer, acho que todo mundo vai estar em 4G e 5G aí. Né? As ondas elas vão se sobrepondo e cada vez mais rápido. Né? Assim, a onda do 1G foi bastante dilatada, do 2G um pouquinho mais curta, do 3, do 4. Então, porque a gente está agora subindo a onda do 4G e a do 5 já está chegando. Então, o segredo é a gente conseguir se reinventar sempre em cada uma delas. Mas não é muito otimista esse número, você não acha? Assim, porque é a questão do investimento, né? O investimento tem que voltar também. Eu acho que até o contrário, acho que ele está um pouco conservador. Esse número especificamente, esses 500 milhões, ele vai estar muito concentrado em América do Norte e Ásia, que é onde a demanda deve começar, e a demanda europeia e América Latina, ela deve vir um pouquinho depois. Então, assim, esse número ele deve se confirmar assim, se não for mais do que esse. E os 5 bilhões de 4G, quer dizer, 4G em geral. E daí isso já pega o mundo inteiro e na nossa leitura, cada vez mais aqui no Brasil a gente está entrando com um gap menor de tempo. Então, se no 4G a gente está com um gap já menor em relação ao resto do mundo, 5G a gente deve entrar quase em fase com a Europa. E como as telecoms fazem com o legado? Se o 2G, a rede 3G implantada, tem uso para elas também? Tem, mas é um desafio porque
conforme vai evoluindo o serviço, enquanto você tem rede legada, você não duplica necessariamente a receita associada, mas você tem despesas associadas àquelas redes que estão ficando ali. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a gente está conversando com os operadores, e até o secretário colocou isso no último painel, que eventualmente podemos, assim como teve o desligamento geral do sinal de televisão analógica, a gente pode talvez debater como setor um desligamento geral do setor de 2G, ter planos de incentivo, de migração de aparelhos e tal, para liberar tanto o espectro, que é um ativo importante para as operadoras para lançar o 4G, como desonerar um pouco a despesa e a manutenção dessa rede, para que elas possam colocar o dinheiro onde interessa para o usuário, que são as novas aplicações. Perfeito, Vinícius. Obrigado pela conversa. Imagina, um prazer. Isso aí.